Bom, hoje foi instalada no Senado a CPI das ONGs, que vai ter foco na atuação de entidades não governamentais na Amazônia. Tem uma caixa preta das ONGs lá, né? A Yasmin Costa está conosco, ela está inclusive ao lado do senador Plínio Valério, do PSTB do Amazonas. Yasmin, seja bem-vinda. Bem-vindo também ao senador. Obrigado. Oi, Piotr, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Estou aqui ao lado do senador Plínio Valério, que é o autor desse pedido de criação da CPI das ONGs para investigar essa atuação na região amazônica, o Fundo Amazônia, todo o recurso que é destinado a essas organizações não governamentais. E o próprio senador Plínio Valério, além de ser o autor desse pedido de criação de CPI, foi eleito o presidente e designou o senador Márcio Bittar para ser o relator dessa comissão, que vai ter uma duração aí de 130 dias. E, gentilmente, ele parou aqui um pouquinho para falar com a gente, para explicar mais ou menos, né, Piotr? Como você disse, vai abrir a caixa preta dessa questão envolvendo a Amazônia e a atuação dessas ONGs. E isso, o senador realmente falou aqui comigo, a gente conversando um pouquinho sobre isso, ele falou sobre isso. Senador, obrigada mais uma vez por participar aqui na programação da Jovem Pan. Qual que é o objetivo, o senhor que desde o primeiro dia que chegou aqui no Senado vem lutando pela instalação dessa CPI? Como é que vai ser? Qual é o objetivo? Primeiro, um abraço, Piotr, e agradecer a Jovem Pan, que dá força pra gente. A gente deve muito também à Jovem Pan por ter nos dado voz em busca dessa CPI. Dizer que não é uma CPI que vai demonizar ONGs, que não é CPI contra o governo, não é contra ninguém, é a favor. A gente é a favor do Brasil, da soberania do Brasil, da Amazônia. Vamos tentar abrir essa caixa. O que é essa caixa preta? Algumas ONGs recebem muitos milhões, não prestam conta e não prestam serviço. O que eles fazem é um desserviço ao país e à nação. E muitos deles são utilizados há décadas para espalhar os índios em áreas boas e depois requerer marcação da terra. Querem, enfim, esse movimento, essa agenda verde, quer tornar a Amazônia uma grande dispensa para as futuras gerações, que é o que eles dizem, futuras gerações deles, porque da nossa eles não cuidam. Nós temos que cuidar. Senador, o senhor já tem assim um cronograma e hoje vocês não votaram nenhum requerimento, Piotr, hoje não foi votado nenhum requerimento, mas já tem uma agenda de requerimentos para serem apreciados pela comissão. Tem uma ideia de quem são as pessoas que possivelmente serão ouvidas já a princípio nessa comissão? A princípio a gente quer dar voz aos invisíveis, aqueles indígenas que a narrativa não alcança de propósito. São muitos caciques, muitos indígenas que nos procuram, e eu conheço de ir lá, que reclamam contra essas ONGs, da manipulação, de como eles são usados. Nós vamos dar voz a alguns caciques e começar pelo Fundo Amazônia. De dinheiro que andaram dando, tem a cota do TCU que diz uma coisa e tem outro que diz outra, a gente quer saber a verdade. Paralelo a isso, muitos requerimentos. CMB, o FUNAI, IBAMA, BNDES, TCU, Procuradoria Pública, a gente quer respostas. Nós vamos atrás, basicamente, nós vamos atrás saber o quê? Qual é a ONG? O que recebeu de dinheiro, por que recebe, de quem recebe e o que fez com esse dinheiro. A partir daí nós vamos atrás e ver se eles estão falando a verdade. Eu posso te dizer que as que a gente vai chamar aqui não vão falar a verdade. Agora, o senhor, como conhecedor da causa, atua na região, é um filho dessa região amazônica, por que o senhor viu essa necessidade de trazer esse assunto para uma comissão que tem um poder de investigação maior, né? Porque a gente se sente usado. A gente desde pequeno se acostuma com esse pessoal no meio da mata, sem saber o que eles estão fazendo, e até sabendo, no começo era ouro, era diamante, depois era as plantas, a biodiversidade, mas a gente se aprofundando, conhecendo, a gente acaba entendendo o que eles querem. Eles querem isolar a Amazônia, como eu disse, para que seja uma grande dispensa de recursos naturais. As grandes guerras mundiais, e lá atrás nos primórdios, elas não foram feitas por ideologia, elas foram feitas por espaço, terra, água, né? E plantas. Então ela foi feita de sol, que tudo que a Amazônia tem. Então essa gente criou a Agenda Verde, financia para que nós nos mantemos nessa condição, subjugada, sempre precisando. Eles querem os índios isolados, não para o bem dos índios, para o bem deles. E a gente diz o seguinte, se terra resolvesse esse problema de índio, Manaus não tinha mais de 40 mil índios vivendo em condições subhumanas em busca de terra, invadindo terra. Então contra essa hipocrisia que a gente está se opondo. Nós não vamos demonizar a ONG, não é contra o governo, mas nós vamos ter que denunciar e provar que tem muita ONG que faz mal para a gente. Senador Piotr, tem uma pergunta ao senhor, vou repassar.
Vamos, Piotr. E Yasmin, por gentileza, pergunta ao senador Plínio Valério sobre exatamente a atuação das ONGs estrangeiras e quando elas fazem parcerias com ONGs brasileiras para, digamos, justificar algum movimento que até agora não se dá para entender. Sem contar esse financiamento do qual ele já falou, que vai ser objetivo para saber qual é a razão dessa questão toda do financiamento. Porque qual é o interesse delas? E uma segunda pergunta, nós temos algum controle do que elas tiram da Amazônia e levam para qualquer outro lugar? Seja sequenciamento genético de plantas, há esse controle ou não há controle? A respeito dessa parceria feita das ONGs estrangeiras aqui com o Brasil, se há um controle, como elas são beneficiadas com isso. E uma segunda pergunta que ele faz é se há um controle do que elas levam para fora dessa nossa biodiversidade, controle genético, tudo isso, se há um controle feito aqui pelo Brasil, já que elas estão levando de fora, vindo de fora. Controle nenhum, Piotr. Não tem, o governo não tem controle nenhum sobre o dinheiro que entra e muito menos os bens que saem. Tem denúncias, por exemplo, de um cacique Yanomami, que eles recebem da ONG que está lá dentro com eles recebem latas de grandonas com manteiga e latas pequenas com manteiga, com a observação de que ao acabar a manteiga, devolvam para ele as latas. E quando vão embarcar essas latas nos aviões, uma criança não carrega. Quer dizer, nós estamos em 2023, cara. É no tempo do colonialismo. Só que o colonialismo não é mais daquela maneira, na base de guerra, de matar. Hoje é na base dos cavalos de Troia que foram colocados aqui há décadas, que são as ONGs. A porta de Troia foi arrombada já faz tempo. Então, Piotr, respondendo, não há o menor controle. E essa sugestão nós vamos fazer ao final da CPI, para que haja mais controle e transparência, para que nós saibamos o que estão dando de dinheiro para nós e como está sendo mal utilizado. A gente quer dinheiro de fora, ajuda, claro que quer, ninguém pode dispensar. A gente quer ajuda. Agora, não para fazer o que a gente, não dizer o que a gente deve fazer. Nós sabemos o que devemos fazer. Agora precisamos de ajuda, mas não de comando, não de tutela. Senador, peço a gentileza do senhor ficar aqui. O Piotr tem uma outra pergunta também. É sobre o marco temporal, que a Câmara já discutiu o assunto. Nesse momento há um pedido de vista lá no Supremo, que deu tempo maior para o Senado discutir o assunto. Se ele espera que o presidente Rodrigo Pacheco, e se vai haver pressão para o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, colocar esse assunto em votação lá no Senado da República, que tem tudo a ver com a atuação de ONGs, sobretudo a questão indígena também. Senador, o Piotr pergunta a respeito do marco temporal, assunto que vem lá da Câmara dos Deputados. O Supremo está parado esse julgamento por conta do pedido de vista. Como é que o senhor avalia se Rodrigo Pacheco vai dar andamento, como vai dar andamento e qual é a postura do senhor diante dessa questão envolvendo o marco temporal? Primeiro, eu sou a favor do marco temporal. Eu acho que até que foi feito na Constituinte, respeite. De lá para cá, você tem uma ideia, se cai só novos pedidos de área indígena na Amazônia, tem 493 novos pedidos de área. E eu vou dizer conhecimento de causa, o índio não briga por terra, o índio briga por dignidade, briga por espaço. Vou repetir, Piotr, se terra fosse bom, se índio quisesse terra, ele não fugia para a cidade, para capitais. Ele quer terra na capital, coitado, vive em condições subhumanas. Então, eu sou a favor do marco temporal. O índio não precisa mais de terra, precisa de assistência, precisa de educação, lazer, transporte, saúde, principalmente. Terra não vai resolver problema de índio. Terra só resolve o problema daqueles que querem isolar a Amazônia, fazendo da Amazônia não jardim botânico, não jardim zoológico, mas uma grande dispensa de recursos naturais. Esses países, Piotr, que se descobriram ambientalistas, só se descobriram ambientalistas depois que ficaram ricos. E eles querem impedir que nós façamos o mesmo caminho, que sejamos livres para fazer. E é contra isso que eu me oponho, como amazônida. Falar de Amazônia é gratificante, é bom, mas quando fala de ONG, para mim, realmente é irrita. Graças a Deus, eu sou senador para poder fazer, gritar pelo menos. Obrigada, senador, pela essa entrevista aqui. Agradeço em nome da equipe Jovem Pan, em nome do Piotr. É isso, Piotr. A gente vai seguir por aqui acompanhando a CPI das ONGs, essa questão do marco temporal, assuntos que ainda vão repercutir aqui dentro e a equipe da Jovem Pan vai acompanhar de perto. Volto com você, Piotr. Muito obrigado, Yasmin, ao senador Plínio Valério aí que nos atendeu aí, o trabalho brilhante da Yasmin lá no Congresso Nacional. Yasmin, obrigado, agradeço mais uma vez aí ao senador. Antes, só deixa eu mostrar aqui a questão do marco temporal. Nós fizemos um pedido à assessoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se ele tinha um posicionamento acerca de quando pretende colocar em votação, em discussão efetiva no Congresso Nacional, no caso do Senado da República, a questão do marco temporal.
Porque antes do pedido de vista do ministro André Mendonça, que protelou um pouco mais a decisão do Supremo Tribunal sobre este assunto, né, a resposta que tínhamos tido da assessoria de Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, é que ele disse que iria esperar um posicionamento do Supremo. Mas isso não contava com o pedido de vista que veio logo depois. Esse marco temporal foi aprovado na Câmara no dia 30 de maio, já está há 16 dias. A gente vai insistir nesse tempo aqui, tá? Vamos para e passo, dia a dia, mostrar o quanto tempo o Senado está demorando para fazer o que ele tem que fazer, que é legislar. Em que pese o fato, apesar dessa demora inexplicável até o momento por parte do presidente Rodrigo Pacheco, que tem a prerrogativa de pautar assuntos para discussão e votação no Senado da República, há um grupo de senadores pedindo para votação, pedindo justamente para legislar. Ou seja, estão pedindo para fazer o que a Constituição lhes garante.